Hoje eu estava fazendo Uber pela manhã, que eu sempre faço umas horas ali de Uber pela manhã como renda complementar. E aí eu peguei um rapaz, um passageiro, que ele estava indo trabalhar. Eu imaginei que ele estava de uniforme e como eu sou uma pessoa comunicativa, logo que ele entrou no carro, eu liguei o carro, a gente subiu uma lombinha e eu comentei com ele: "E aí, indo pro trabalho?" E aí ele respondeu: "Sim, sim, tô indo trabalhar." Eu perguntei pra ele: "E aí, trabalha de quê?" Daí ele falou: "Eu sou gerente na empresa tal, que é uma empresa que constrói máquinas pesadas, fabrica máquinas pesadas." Daí eu falei: "Bah, bacana, hein?" Daí eu perguntei: "Me diz uma coisa, e tu é graduado em administração?" Aí ele falou: "Não, eu sou graduado em engenharia mecânica." Eu comecei a conversar com ele, comecei a perguntar como que ele. Eu comecei a perguntar. O principal que eu queria saber, ele começou a me falar sobre a empresa e tal, enfim. Mas eu perguntei para ele o principal, o que que. O que se ele fosse fazer uma análise hoje, o que que influenciou para ele chegar nesse cargo de gerência, visto que ele estava nessa empresa já há 14 anos e ele tinha entrado lá como representante, tipo representante comercial, só que não era bem representante comercial, porque o que acontece? A função dele era, após a venda, ele iria fazer o pós-venda, porém, se desse algum problema, ele ia no campo para fazer a manutenção nas máquinas daqueles clientes que compraram. Então, o trabalho dele era esse. Porém, no decorrer desses anos, ele rodou vários setores até chegar ao cargo de gerência. Uma coisa que ele disse que influenciou muito para ele chegar no cargo que ele está hoje de gerente foi o domínio, o conhecimento do produto ou dos produtos que a empresa trabalha, que a empresa produz para vender para o mercado. Outra coisa que ele falou foi a questão do relacionamento. Mas tem uma série de outras coisas que provavelmente vestir a camisa da empresa, ser um com a empresa e a dedicação, a disciplina. E vejam bem, foram 14 anos para ele chegar nesse patamar que ele está hoje. E a gente estava conversando e eu falei, nossa, foi um processo e tanto. Mas hoje também, se tu chegar e ser desligado dessa empresa, se isso ocorrer, hoje tu pode se candidatar a uma nova vaga semelhante a esta em uma outra empresa, já não vai começar de baixo. Então, o que que eu quero dizer? O que que por trás de toda empresa existe um CPF ou CPFs, mas tanto eu quanto você, o que que as pessoas esperam da gente? Será que as pessoas, será que no meio profissional as pessoas se importam com a gente? Será que elas se importam com o produto que a gente tem para vender? Será que elas se importam com a mão de obra que a gente tem? Será que elas se importam com a gente, com os nossos sonhos? Eu sinto muito te dizer, mas infelizmente não. As pessoas não se importam com o seu sonho, as pessoas não se importam com o que você pensa, as pessoas não se importam com a sua família. É duro dizer isso. As pessoas não se importam onde você estudou, o que você estudou, nada disso. A única coisa que as pessoas se importam é o que você oferta, isso que você oferta para elas, qual o impacto que isso vai causar na vida delas, qual transformação, o que vai ser gerado na vida delas. É o que elas se importam. É claro que a gente não pode negligenciar que precisa sim ter uma conexão para ser a ponte de acesso, precisa sim ter uma conexão para ter essa ponte de acesso. E essa conexão, ela tem que fluir muito bem, mas isso por si só não se sustenta no longo prazo ou até mesmo para converter uma venda, se isso que você tem para ofertar não for de fato relevante. É claro que ninguém gosta de uma pessoa ranzinza, uma pessoa de cara fechada, mas se você
compra de alguém que é ranzinza e cara fechada, é porque de fato esse item que essa pessoa tem, seja um produto ou serviço, de fato gera impacto na tua vida. Um impacto de uma forma transformadora, onde vai ser uma dor que vai ser sanada, onde é algo que você tanto almeja, que você quer que essa pessoa tem. Existem muitas coisas. Por exemplo, hoje, uma das coisas que eu faço, que eu empreendo, é através da locação de veículo. No processo de locação de veículo, eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu sou firme. Sou tão firme que às vezes beira a hostilidade, dependendo da situação. Porém, mesmo assim, eu tenho clientes. E por que isso? Bom, porque as pessoas não querem relacionamento comigo, elas querem o que eu tenho, elas querem aquilo que está sobre a minha posse para elas, porque elas necessitam daquilo, porque aquilo vai gerar valor para elas. Então, isso nos dá pistas de proporcionar esse tipo de produto ou serviço para os nossos clientes, para o nosso público-alvo. É muito importante e saber apresentar o benefício que esse produto ou serviço vai gerar na vida do nosso público-alvo. Para que de fato eles se encantem, para que de fato eles precisam, bom, isso na minha vida vai melhorar, eu preciso disso. A ponto de eles se moverem, a ponto de eles pararem e opa, vou seguir aqui. Vou seguir atrás daquilo ali, porque aquilo ali eu quero. O que é? É o que tu tem para oferecer. Fazendo isso, vai ser muito menos desgastante do que você investir correndo de alguma forma, usando todos os mecanismos para ir atrás desses clientes. É fato que, sim, hoje em dia, com uma competição gigantesca no mercado, é fato que sim, a gente tem que prospectar, a gente tem que aparecer para o nosso público-alvo, nos ver. Mas, quanto mais a gente conseguir oferecer algo do interesse genuíno do nosso público-alvo, melhor flui os nossos negócios, as nossas vendas. É tão desgastante, às vezes, a gente ficar insistindo, sabe? Que nem esse... Se tu acompanha o canal, tu viu que eu criei um evento e me frustrei muito porque eu estava oferecendo para os meus amigos, achando que eles iriam me prestigiar. E simplesmente muitos estão indiferentes. Muitos aqui, ó, balançando o ombrinho. Nem olhando para mim. Estão vivendo a vida deles e não estão nem aí. Veja bem. Veja bem. Por que isso? Porque o que eu ofereci não era algo de fato atrativo para eles. Pelo menos eles não perceberam isso. Eles não perceberam isso, ou eu não consegui fazer com que eles percebam. Ou de fato aquilo não é o que eles precisam. Então não adianta eu querer insistir, não adianta eu querer forçar. Isso, sabe o que é uma folha voando? Você já viu uma folha voando? Qual o sentimento que tu teve quando viu uma folha voando? Nenhuma indiferença? É exatamente isso. É exatamente esse sentimento que o seu alvo, o seu cliente-alvo tem quando você oferta para ele algo que não é do interesse dele, que ele não percebe que aquilo tem de fazer a diferença na vida dele. É exatamente isso. Então,
a gente precisa amadurecer e ser estrategista nisso. Se você trabalha numa empresa hoje, se você é aquele colaborador que só faz o básico, que só faz o que te pedem, que chega no horário, se você é padrãozinho, você é que nem essa folha que fica passando. E se essa folha pegasse, voasse, pegasse no teu olho e fosse como um cisco no seu olho? Seria esse funcionário padrão quando ele faltasse, quando ele não, não fizesse as coisas da maneira certa no setor de trabalho dele. Porque aí sim ele está prejudicando a empresa. Então, de indiferente, ele já passa a ser alguém que prejudica a empresa. E eu digo para ti, você não pode ser nenhum e nenhum outro. Você tem que ser alguém que de fato agrega valor. Que a empresa sente falta se tu não estiver presente. Aquele cara que é proativo, aquele cara que vai girando os setores da empresa, onde te colocarem, tu chega ali, tu se destaca em disciplina, em aprendizado, de forma proativa. Isso eu estou falando de prestação de serviço, sendo um colaborador. Então, o que é o relevante? O relevante não é eu, mas sim o que eu faço, o que eu produzo. O relevante não é o nome do meu produto, mas o que ele proporciona para o cliente. É isso que o cliente. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no iPhone 14. O que um iPhone 14 em 2026 proporciona hoje? É claro que eu estou gravando aqui para mim, para que ele serve para mim? Ele serve para mim para duas coisas, e eu vou ser sincero contigo. Duas coisas. A primeira coisa, fotos incomparáveis e vídeos incomparáveis. Segunda coisa, status. Reputação, status. Principalmente status. Todo mundo que tem um iPhone, o iPhone, a marca, é como se fosse um nível que coloca as pessoas em um padrão. Ah, Taylor, como que tu tá falando isso? Quer dizer então que tu te valoriza pelo celular que tu tem? Não, não é que eu me valorize. Hoje, não, hoje nem tanto. Não, vou ser sincero, hoje não. Hoje o que eu valorizo é a câmera e as fotos. Mas houve tempo que sim, houve tempo que o celular, ele agregava valor pela sua marca. Então aquela marca dizia que talvez eu tinha uma condição, ou pelo menos, mesmo que eu não tinha, eu queria transparecer que tinha, pelo fato de ter este item com esta marca. Tipo uma ostentação, vamos dizer assim. Entende? Então é isso que o celular oferta para mim. Eu não quero. Eu nunca fui no túmulo do Steve Jobs. Eu não conheço o Steve Jobs. Não tem nada. O item, eu quero que. Não é eu quero o item porque ele me proporciona essas coisas. Então, o que o seu serviço ou o que o seu item proporciona a ponto das pessoas de fato quererem. E essa informação tá chegando até elas? Fica a reflexão. Eu não quero aqui dizer que o mundo é mau, que as pessoas são más. Na verdade, se as pessoas são más, seja você uma boa pessoa, seja eu uma boa pessoa. Se as pessoas são indiferentes, seja você aquele que faz a diferença, seja eu aquele que faça a diferença. A gente não pode cobrar do outro. O comportamento do outro foge da nossa alçada. Por que eu tô falando isso? Hoje eu passei em uma... Tava andando de carro lá no centro, aqui no centro da cidade, vi uma guria sentada no chão, tipo aqueles índios, sabe? Eu acho que era índio que vende aquele chá de... Sei lá qual é o nome daquele chá, eles botam uma plaquinha escrito
Ah, preciso de dinheiro para comprar comida, tenho filho, não sei o que, tal, enfim, ali, deixa uma plaquinha ali, pedindo esmola, sabe? E o pessoal passava ali, ela sentada ali na calçada, o pessoal passava, às vezes passava meio que por cima, e o pessoal tocando a sua vida e ela ali sentada. E nisso eu analisei duas coisas eu analisei, tá? Eu analisei a indiferença de todos nós, das pessoas que passam, circulam por ali, e eu analisei também a atitude dessa moça. Eu pensei na minha cabeça, com certeza ela tem um potencial muito maior do que fazer isso. Ela pode muito mais do que fazer isso, do que simplesmente ficar sentada ali dependendo de esmola. Com certeza ela poderia pegar algum item e comprar e para vender. No começo, talvez, na sinaleira ali, ela poderia vender e talvez ela poderia não ir ser tão bem sucedido no começo, mas conforme a prática, e sabe de uma coisa, talvez ela até poderia pedir algum dinheiro ali, mas depois com esse dinheiro ir lá comprar algum item para revender. Só que isso já foge da minha alçada. Foge da minha alçada dizer para aquela pessoa, olha, você pode fazer mais do que simplesmente ficar aqui dependendo de esmola. Você pode ter uma dignidade. Você tem valor. E você que está aí do outro lado da tela, se você está triste, tá chateado, você pensa que você não tem valor, que você não tem potencial, você tem. Só precisa tentar. Tenta com garra, com dedicação. Eu não vou dizer para ti aqui assim, ó, que porque vai lá e faz que vai dar certo. Você tem que acreditar sim. Mas eu te digo uma coisa, quando você dá o primeiro passo em um momento que você não está fazendo nada, já é a primeira vitória, a pequena vitória. Aí você vai, dá mais um passo, e dá mais um passo, e vai aprendendo, e vai pegando robustez, e vai pegando experiência. E quando vê, você fez um grande feito, fez uma grande diferença na sua vida, e você está proporcionando benefício para as outras pessoas. E aí você vai poder cuidar dos seus, vai poder cuidar da sua família, vai poder ter uma família, vai ter uma vida digna, conforme Deus projetou para que você tenha. Eu sou apenas um cara comum buscando progresso. Se você se identifica comigo, te convido a olhar os demais vídeos do canal, deixar seu like, se inscrever. Tamo junto.